Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Hoje meio que uma live surpresa, né? Na verdade, não é que é uma live surpresa, na verdade. Obrigada, Carolzinha. Na verdade, aqui foi uma live que foi substituída. Nosso tema hoje seria em relação ao Gatópicos, que é um projeto que eu tenho junto com a professora Ana Paula Cardoso, que é uma especialista em felinos, né? E nós temos alguns projetos voltados só para medicina felina, ela falando sempre da parte clínica e eu sempre falando da interpretação de exames, da parte laboratorial. E as pessoas costumam pedir muito para que a gente se junte, né, e fale mais sobre esses temas. Bom, então nós marcamos para que hoje, dia 5/6, né, 5 de junho, nós pudéssemos falar sobre um assunto exclusivo de felinos, né, que é a questão da inflamação em gatos. Porém, a professora Ana Paula, que também é uma gatinha, também se inflamou, também tá dodóizinha, e infelizmente ela não pôde participar. Tá tudo bem com ela, tá, gente? Só para deixar vocês mais calmos, que algumas pessoas já vieram me perguntar, tá tudo bem com ela, que a professora Ana Paula, ela vai ficar bem, mas é um dia que realmente não tava, né? Ela não tinha condições de vir aqui. Aí, imediatamente eu pensei, bom, inclusive foi a proposta dela, vamos cancelar a live, vamos fazer um outro dia e tal. E aí eu pensei, acho que eu tenho um assunto muito urgente para colocar aqui. E como quinta-feira eu tinha combinado com vocês que quinta-feira estaríamos juntos novamente, né? Mas quinta-feira eu me lembrei que é Corpus Christi, né? Então também é feriado e muita gente vai estar viajando, enfim. Eu sei que veterinário nem sempre tem férias, né? Tem feriado, principalmente consegue emendar tudo isso, mas eu sei que atrapalharia, porque às vezes a família vem para casa, já que é um feriado um pouco prolongado. Então, eu falei, bom, então eu vou juntar o que não estava tão bom, não posso dizer que é o útil, porque não é útil, prof. Ana Paula, a gente queria muito você aqui com a gente, tá? Mas com uma coisa que eu acho que pode ficar agradável, tá bom? Que é falar sobre temas relacionados ao hemograma, aos exames laboratoriais. Como vocês podem ver, nós estamos focados em hemograma, né? Porque é um tema que particularmente é um dos temas que eu mais amo. E porque, na verdade, o que acontece? Eu tenho uma dívida, eu acho, né? Por conta dos segredos do hemograma que não sai há muito tempo, porque eu acabo falando com as pessoas, tanto com os clínicos, que têm dúvidas na interpretação, quanto com os patologistas clínicos, que também têm muitas dúvidas na interpretação, mas que também têm pequenos ajustes para serem feitos nos laboratórios e que às vezes não sabe de onde buscar isso, tá? Então, isso também surgiu, na verdade, de uma resposta que eu dei ontem, essa ideia, a gente ia falar de um outro assunto essa semana, mas como vocês podem ver, eu sou bem previsível, né? Eu gosto que as coisas aconteçam muito na hora, assim, para que a gente não perca o fio da meada, né? E esse assunto surgiu de uma pergunta de uma veterinária muito querida também, de Maceió, e ela, na verdade, assim, nunca a pergunta vem de uma única pessoa, né? São perguntas constantes, às vezes sim, claro, às vezes tem alguém que faz uma pergunta exclusiva, mas são perguntas constantes que me vêm aparecido, mas essa pergunta especificamente, ela veio lá da Cris, lá de Maceió, e é sobre microtubo, né? Onde tá meu microtubo, gente? Eu deixei um microtubo aqui do lado e eu, óbvio, que já dei conta de perder o microtubo. Né? Quem afinal é o microtubo, né, gente? O microtubo, ele é um vilão ou o microtubo,
ele é um mocinho? Será que ele mais me ajuda? Será que mais ele é bonzinho? Ou será que o microtubo, ele traz problemas, principalmente para quem está por trás dessa coisa toda, quem está no laboratório, né? Quanto eu posso confiar num resultado laboratorial de um animal que foi colhido no microtubo? Então, nós temos várias questões aí para serem respondidas. Gente, agora eu tô encasquetada. O que foi que eu fiz com o abençoado microtubo? Ô Dani, Daniel, tá me ouvindo? Você pode achar o microtubo que eu larguei em algum canto aqui jogado pela casa? Ele estava na minha mão para que eu fizesse a live e em algum momento eu abandonei o microtubo. Mas, enfim, vamos lá enquanto o microtubo não chega. Enquanto seu microtubo não chega, tá? Inclusive, foi olhando para ele hoje, ele tava na minha cozinha, olha só, um microtubo na minha cozinha. Eu pensei, juntando com a pergunta que a Cris me fez ontem ou anteontem, eu falei, cara, é justamente sobre isso que eu vou falar, né? Então, o que eu quero primeiro colocar aqui é assim, a coleta, ela é extremamente importante, provavelmente tá ali, ó, não sei, sabe o que é microtubo, né? Aquele tubinho da tampinha roxa, pequenininho. A coleta, ela faz absolutamente toda a diferença no resultado laboratorial, tá, gente? Isso é extremamente importante. Isso eu tô falando de uma forma geral, né? Eu tô falando de como a gente vai fazer a contenção do animal, a gente tá falando de quanto tempo aquela amostra vai ficar parada, a gente tá falando de como essa amostra vai ser transportada, como é que ela vai ficar armazenada até chegar ao analisador, enfim. De qualquer forma, quando a gente fala do tubo em si, ele também vai fazer grande diferença. Muito obrigada. Quando eu falo do tubo em si, ele vai fazer muita diferença, tá? Por quê, gente? Porque quando eu tô falando de tubo, eu tô falando especialmente do volume. É muito engraçado que se vocês pegarem tubo de 2, de 4, de 5, de 3 ml, de 4 ml e meio, esses tubos têm todos o mesmo tamanho, tá? Todos o mesmo tamanho. Não vou pedir agora para o meu marido buscar outro tubo para mim, tá, gente? Só esse já tá bom. Imediatamente eu pensei, poxa, queria outro tubo aqui, mas deixa pra lá. Tá. Mas o que é muito importante, né? A gente entender que quando eu tô falando desse microtubinho aqui, ele tem as suas particularidades, né? Primeiro que o que eu posso colocar aqui é um volume pequeno, tá? E se a gente reparar, eu vou tentar chegar bem pertinho da câmera para vocês olharem. Se a gente reparar, olhem só, ele tem uma marquinha exatamente aqui. Estão vendo? Aqui, ó. Essa é a marquinha, tá? Não é essa de cima, ok? Não é essa marca aqui de cima. É essa marquinha aqui. Tá, professora, mas isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Porque nós estamos falando num volume muito pequeno. E se eu colocar a mais, eu posso causar microcoágulos, entende? Um outro problema que nós temos com o microtubo, então antes da gente começar a falar essas coisas, eu quero deixar bem claro, eu sou a favor do microtubo, ok? Eu sou a favor do microtubo, não sou contra o microtubo, meus queridos. A única coisa é que tudo que eu vou usar, eu preciso usar da forma correta, certo? Então, vamos lá.
vou falar das desvantagens e vou falar das vantagens, ok? Então, vamos lá. A primeira desvantagem que eu posso ter não está relacionada ao tubo, está relacionada a nós, veterinários. Por quê? Porque a gente pega um microtubo para coletar de um animal e, de repente, foi fácil coletar aquela amostra. E aí, você só precisa fazer hemograma, você não precisa fazer bioquímico, tá? Então, o que você faz? Ao invés de você colocar aqui nessa marquinha que está aqui, essa de baixo, tá? Não sei se vocês conseguem ver bem. Deixa eu colocar aqui. Nessa marquinha de baixo. Você conseguiu a mais. O que você faz? Preenche esse tubo. Várias vezes eu vejo o tubo chegando para cima aqui do adesivo. E isso não está correto, tá? A gente tem que deixar isso muito claro, porque isso não está correto. Isso realmente pode trazer um problema. Qual o problema? Coágulo da amostra. Coagular essa amostra. Mesmo que possa não coagular aquele coágulo aparente, pode muito bem fazer microcoágulos que vão dar alteração no resultado total, tá? Então, esse eu vejo como sendo o problema número 1. A pessoa coletou e ela coletou mais e ela coloca mais. Então, o tubo, mais uma vez, não vem na quantidade adequada, tá bom? Um outro problema que nós podemos ter nessa questão do microtubo é justamente... Gente, se vocês tiverem perguntas, vão me mandando perguntas aí, tá? Ou anotem e no final, vamos fazer assim, melhor, anotem e no final vocês vão me mandando todas as perguntas para que eu possa respondê-las, ok? Todas as dúvidas que vocês tiverem em relação a essa questão dos microtubos ou mesmo de tubos em geral, vocês podem me mandar que eu vou responder, sim, tá bom? A Sabrina, por exemplo, ela tá falando que ela gosta só de microtubo. Então, Sabrina, lá um pouquinho mais pro final, anota aí, guarda para essa questão. Eu já vou te fazer uma pergunta. Por que você só gosta do microtubo? Tá? Mas não responde ainda agora não. Tá bom? Vamos lá. Peraí, aguenta todas as perguntas aí. Anota para mim, Sabrina, senão depois eu vou esquecer, tá bom? Por favor. E aí... eu vou falar com você também. Se pode, a outra pergunta dela é se pode usar para um animal de grande porte. Também pode, não tem problema nenhum. Mas vamos lá, vamos focar aqui nos problemas primeiro e depois a gente vai falando das soluções, tá bom? Então, olha só, a gente começa pelo ruim, depois a gente vai para o muito bom. Então, qual é o outro problema? Geralmente, a grande maioria das vezes, quando a gente tem um veterinário que pega o microtubo, pode ser que não seja o caso da Sabrina, que acabou de dizer pra gente que ela gosta muito, na maioria das vezes eu só vejo as pessoas usando o microtubo quando é um gato ou um cãozinho muito pequeno, tipo aqueles problemáticos, que querem morder, que querem avançar e tudo mais, um pincher, um chihuahua, um spitz, né? Esses cães que querem muitas vezes, nem sempre, tá? A gente tem os bonzinhos e os não bonzinhos, né? Mas ou que ficam com medo demais, não é só questão de ser bonzinho ou de não ser bonzinho, é questão de que muitas vezes o animal não quer deixar. Então a gente já vem com o microtubo. Então um outro problema que nós temos com o microtubo, né? E por que eu estou dizendo de problemas? Porque eu recebo muitas reclamações dos patologistas clínicos dizendo que não gostam do microtubo. A Sabrina, que falou que só gosta do microtubo, Sabrina, diz pra gente aí, por favor, você é clínica, você trabalha na clínica ou você trabalha com a patologia clínica, fazendo os exames laboratoriais? Porque eu costumo ver os dois lados do negócio. O patologista clínico não costuma gostar do microtubo,
tá bom? Porque dá muito erro. E o clínico, ele costuma gostar, afinal de contas, ele manda só uma pequena quantidade, né? E já tá ali resolvido, tá bom? Então, são dois lados da mesma moeda, né? O mesmo paciente que tá olhando, né? Ou trazendo questões dos dois jeitos, tá? Então, vamos lá. Por que eu digo que... Então, eu tô falando dos problemas, na maioria das vezes, relacionados agora ao patologista clínico, tá bom, gente? Então, o que acontece? Como aqui me dá o direito, né? Eu tenho o dever de mandar meio ml, muita gente se dá o direito de mandar 0,2 ou 0,25. Já que a gente facilmente pega um tubo de 4 e manda 2, não que isso esteja correto, ok? Mas a gente sabe que é comum isso acontecer, né? Então, isso dá o direito, não, mas a pessoa pensa que sim, dela mandar 0,2, entende? E aí eu vou insistir com vocês no que eu sempre digo. Não é uma questão de eu não conseguir fazer o hemograma com 200 microlitros. Sim, eu consigo fazer, porque um aparelho aspira 10 a 20 microlitros. Eu preencho aquele capilar com uma quantidade também muito pequena ali, tá? Então, com o capilar eu já rodo o microhematócrito, faço a lâmina e com 20 microlitros eu já consegui fazer isso. Eu consigo, inclusive, contar reticulócito. Claro que fazendo uma economia muito grande. Mas a questão não é essa, gente. A questão é que 20 microlitros, 200 microlitros, 250 microlitros, eles não conseguem homogeneizar de forma adequada. É isso que eu preciso que vocês entendam, né? Se vocês repararem, esses tubinhos aqui, esse aqui ele é quase que arredondadinho. Eu não sei se assim eu consigo mostrar, tá? Mas, que marca é esse? Eu não enxergo, tá, gente? Só para dizer para vocês, eu não uso óculos e eu não enxergo. Enfim. Mas tudo bem. Mas a grande maioria tem aquele abauladinho no final, né? Aquele abauladinho, ou por ser esse plástico, né? Ele é difícil, muito difícil de ser homogeneizado. Então, às vezes dá a impressão que fica coladinho aqui no fundo. Então, o que dá vontade de fazer? Dá um peteleco para aquele sangue poder descer e eu poder fazer a homogeneização. Só que isso é um grande problema, porque eu posso hemolizar a minha amostra, tá? A Jaque está falando que mesmo em microtubos dificilmente o volume, né, a marcação é respeitada. Mandam muito menos do que o recomendado. No microtubo, Jaque, eu costumo ver as duas coisas, tanto para menos quanto até para mais. E os dois vão ser um grande problema. Você concorda comigo, Jaque? Porque olha só, gente, a quantidade de EDTA que vem aqui dentro, ela é adequada para aquilo que está sendo pedido. E eu tenho que lembrar que quanto menor o volume, maior vai ser o erro, caso ele não esteja ali dentro daquele esperado. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se eu pegar um tubo de meio ml e mandar 500 microlitros e mandar 250 microlitros, eu estou mandando só metade. Parece que é só um pouquinho que faltou para alcançar, mas é a mesma coisa que eu pegar um tubo de 4 e mandar só 2. Entenderam? É muito menos, né?
o problema é que parece que ele dá o direito da gente de mandar muito menos. E mais uma vez eu vou repetir, não é porque eu não consiga fazer, né? A Jaque, pelo jeito aí, ela tá falando que ela vem muito menos. Ela provavelmente, a Jaque é do laboratório. Não é que você não consiga, né, Jaque, fazer com 250 microlitros um hemograma. A gente consegue sim. O único problema, gente, é que isso não homogeneiza de forma adequada. O volume que está aqui dentro tem excesso de EDTA. Tendo excesso de EDTA, nós teremos alterações morfológicas, numéricas, que não são tão grandes quanto as alterações morfológicas, tá? Então, eu vou até falar uma coisa para vocês. Se vocês conhecem alguém que não manda, então se você é do laboratório e você tem clínicos que enviam para você, ou se você é um clínico, tem pessoal que trabalha com você, tem veterinários que precisam escutar isso, né? Outra coisa, se você é clínico, manda qualquer quantidade para o laboratório e o laboratório aceita, coloca nesse aviãozinho que tem aí do lado, sabe? Que parece aquele aviãozinho de papel dobrado. Clica nesse aviãozinho e manda essa live agora para todo mundo que precisa escutar isso. Porque o assunto é muito sério, tá? E é muito disso aí, ó, que a Júlia falou pra gente. Eu tava tentando ler seu nome, Júlia, porque tá o sobrenome primeiro, né? Que a Júlia falou pra gente. Os clínicos, eles têm a sensação de que usar um tubo grande obriga a coletar mais, podendo piorar o quadro clínico do paciente. Gente, vamos lá. Vamos colocar alguns pingos nos is, tá? Eu, Raquel, também sou uma pessoa que gosto muito do microtubo. Por quê? Eu gosto do microtubo, embora eu esteja no laboratório, eu já odiei o microtubo um dia, tá, gente? Só para deixar bem claro para vocês aqui. Então, olha só, quando eu tenho pacientes, né, das minhas consultorias hematológicas, que eu faço acompanhamento, e muitos deles são pacientes pequenos, né, eu atendo muito paciente pequeno, a grande maioria, Lhasa, Shih Tzu e tudo mais, pacientes aí de 5 quilos, em algumas situações eu preciso fazer coletas constantes mesmo, né? A gente falou semana passada sobre quando recoletar o hemograma. Pode ser que eu possa recoletar esse hemograma só daqui 15 dias, pode ser que eu possa recoletar esse hemograma daqui uma semana, pode ser que eu espere 3 dias, mas pode ser que eu precise hoje mesmo, mais tarde, recoletar esse hemograma. Então, nesse caso, eu sempre recomendo aos veterinários que estão direto, né, fazendo a coleta, que de preferência usem esse microtubo, ok? Até porque eu preciso de um valor ideal, adequado, porque pode ser sim, que você já imaginou assim, 24 horas, a hemoglobina, o hematócrito desse paciente cai, por exemplo, em 3%, e ele está com tratamento, o que eu vou entender? Que o tratamento dele não está sendo eficiente. Então, se o tratamento dele não está sendo eficiente, eu vou mudar minha conduta, certo? Eu vou mudar a minha conduta. Então, dessa forma, veja, o risco que coletar em tubos diferentes, com volumes diferentes. A gente não pode fazer isso, certo? Então, eu sempre sugiro, começou no microtubo, termina no microtubo. E garanta de que você está coletando só o que está aqui nessa marquinha. Reparem que tem 2 marquinhas, eu não sei se essa luz está atrapalhando ou não. Aqui, ó, talvez. É nessa marquinha aqui e não aqui em cima. Nossa, professora, mas é tão pouco, vai fazer diferença? Vai fazer diferença, tá? Uma pergunta importante que eu acabei de receber aqui, eu não sei o nome dela, Tavares,
ou se é um menino ou uma menina, eu enxergo muito mal, tá, gente? Aí tudo muito pequenininho, eu não consigo enxergar. Se o microtubo, ele influencia nos agregados plaquetários. Vamos lá, gente. Olha só. O que influencia nos agregados plaquetários é a forma como eu coletei. Então, é durante a coleta. Pode ser que seja pós-coleta? Até pode, tá? Mas é muito menos provável. Mas eu recebo esse relato, sim, que... Obrigada, Adri. A Adri tá falando que dá pra ver, sim, o risquinho aqui. Eu recebo muitos relatos de, eu não gosto de usar microtubo porque tá vindo com muito agregado plaquetário. Vamos lá, a mais uma questão importante. Raquel, eu não acho que o problema seja o microtubo em si causar agregado plaquetário. Se ele fosse um microtubo de vidro, a gente sabe que o vidro, ele acelera a agregação plaquetária, tá? Por isso até que mesmo os tubos grandes hoje em dia, eles não são mais de vidro. E quando são de vidro, eles têm é como se eles fossem untados, né? Com silicone dentro. Por quê? Porque realmente existe essa questão de... Peraí, gente, que eu engasguei. Existe essa questão importante de que o tubo, ele sim acelera a agregação plaquetária, ok? Então, sendo o microtubo já desse material plástico, não é bem plástico, tá? Eu tô falando poli, blá, 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 blá. Enfim, sendo desse material, não tem por que ele aumentar a agregação plaquetária. Agora, vamos lá. Vou voltar na questão. Quando nós temos um microtubo, quando nós pegamos um microtubo, é porque a gente já está levando em consideração que aquilo vai ser uma coleta mais difícil. Ou porque o animal é agitado, ou porque ele é um gato, e aí o gato a gente muitas vezes nem pensa se ele é agitado, se ele não é agitado. Se eu tenho à mão um microtubo, eu já lanço mão dele, né? Ou porque eu já furei aquele animal em outros locais e eu sei que ele tem uma veia um pouco difícil, ele já está na fluidoterapia há muito tempo. Então, vamos pensar, será que o problema é realmente no tubo ou será que o problema já está no paciente? Fala, Mário Renó, meu querido cirurgião. Saudades de você e da Ingrid. Um beijo para vocês dois. Então, gente, olha só, nós só temos gente importante aqui na live, vocês estão vendo, gente? Então, pessoal, olha só. E isso, inclusive, vai fazer toda a diferença, por exemplo, para o cirurgião. Olha só, o Mário aí apareceu na hora certa, Mário. Por quê? Hoje mesmo, uma das minhas pacientes de consultoria, ela veio para mim por conta de problemas plaquetários, tá? E aí, a questão veio para mim plaqueta um pouco mais baixa do que o normal, né? E fazendo tratamento, a gente fez um acompanhamento, já é um animal que está há mais de um mês, todas as contagens de plaqueta muito boas mesmo. Aí ela quis saber se esse animal podia então ir para a cirurgia. Falei, olha, em relação se clinicamente ela está bem, se a gente fez todo aquele perfil, né, parasitológico, não achamos nada, nenhuma outra alteração no hemograma, para mim ela tá liberada. Claro que é o clínico, né, que tá avaliando esse animal de perto, é que vai fazer essa avaliação, mas hemogramamente falando, nem existe essa palavra, tá tudo bem, tá liberado. Agora, aí fez um novo hemograma, as plaquetas baixaram para 160. E aí foi a pergunta que eu fiz para ela.
Porque assim, não sei, Mário, me ajuda aí, por favor. 160. Pelo menos de todos os trabalhos que eu já li, principalmente por uma castração, eu não costumo ver muitos problemas, né, com 160 mil plaquetas. Por tudo que eu já li, a gente começa a ter problemas de sangramento abaixo de 80 mil plaquetas. Mas qual é a preocupação? Por que a gente costuma não fazer com 160 mil? A gente costuma não fazer porque pode ser que ele tenha algum outro problema relacionado, já que é uma cirurgia eletiva, eu avalio esse outro problema, né? Tô adorando porque o Mário tá concordando com tudo aqui comigo. Se ele tá mesmo, eu não sei, pelo menos ele tá colocando que ele tá concordando, né? Agora, a pergunta mais uma vez que eu fiz para veterinária foi: que tubo? Como foi a coleta? E aí quando a gente está falando de plaqueta, gente, a gente tem que pensar, a coleta foi perfeita? E aí fica aquele cri-cri na cabeça da pessoa, né? Como assim perfeita? Perfeita. Uma única punção, uma punção limpa, onde eu não fiquei procurando, cutucando, né? Oi, Cris, é você mesma, meu amor. A Cris tá aí, tá vendo, ó? Já fiz uma live por causa de você aí, ó. Vai deixando aí suas observações também, que são muito importantes, tá bom, Cris? Então, falei de você até no começo da live aqui. Então, gente, é muita coisa que a gente precisa conversar sobre isso. Raquel, não acho que o tubinho seja um vilão, entende? Claro que nós temos marcas e marcas. Exatamente, olha uma coisa importantíssima que o Mário colocou pra gente. Gente, a homogeneização do tubo. Gente, dá uma olhada. Quando eu pego um tubo com volume de 2 ml, é muito fácil eu fazer aquela inversão ou uma coisa que as pessoas costumam fazer, que é isso aqui, ó. Isso aqui não é homogeneizar tubo, tá, gente? Ó, isso não é homogeneizar tubo. Homogeneizar tubo é homogeneizar por inversão pelo menos 20 vezes, tá bom? Isso é muito importante. Então, quando a gente tem alteração no exame, quando a coleta está perfeita, não tivemos problemas, ok? E o problema vem do laboratório em si, muito provavelmente é a homogeneização antes de passar no aparelho que está com problema, tá? Acabei de coletar, não é isso aqui, ó, que faz a homogeneização, não é. Você tem que homogeneizar por inversão, até porque vocês vão ver que parece que o sangue, ele gruda meio na lateral. Parece que esse tubo, o material dele é meio pegajoso. Eu preciso ter certeza, se vocês olharem, não tem nada líquido aqui dentro. O EDTA, ele está impregnado aqui nas paredes. Então, eu preciso me certificar de que o sangue andou por toda essa extremidade. Então, eu preciso homogeneizar assim, eu preciso homogeneizar assim. Então, ele acaba dando mais trabalho para a homogeneização do que o tubo convencional, tá? É super importante, realmente, que pequenos detalhes sejam tratados antes da gente querer ou não querer usar um determinado tubo. Mais para cima um pouquinho veio a pergunta: eu posso usar num animal de grande porte? Pode. Eu só não acho que é necessário, entende? Um Golden, por exemplo, eu tratei semana passada. Eu coletei sangue dos meus 2 cachorros para que a gente pudesse calibrar um aparelho. Então, teoricamente, 2 cães normais, né? Onde eu fiz as contagens manuais e depois a gente ia fazer tudo no aparelho. E aí, o Romeu, que tem uns 8 quilos, eu peguei um tubo de 2 ml, né? Não tem necessidade de eu pegar um cachorro de 8 quilos, que não vai ficar fazendo amostras, contagens constantes, coletas constantes. Não tem necessidade de eu pegar um tubo de meio. Até poderia, né?
Mas o Augusto, que tem seus 45 quilos, eu também peguei um tubo de 2. Mas não teria a mínima necessidade de eu coletar num tubo de meio ml. Entende? Não tem necessidade. Eu gosto do tubo de meio ml para quando eu preciso economizar sangue. Certo? Porque senão é muito fácil eu passar desse volume. Entenderam? É muito fácil eu pegar um Shih Tzu, por exemplo, maiorzinho, como é o Romeu, que nem é muito Shih Tzu, né? De 8 quilos, ele tem veia, ele tem sangue suficiente, e eu passar desse meio ml. Então, eu deixo exclusivamente para essas coletas de animais de pequeno porte mesmo. Não, mais uma vez, não tem nada de errado, tá? A Sabrina, foi a Sabrina, né, Sá, que perguntou isso aquela hora. Eu penso em animal de grande porte que traz dificuldade para coleta. Não tem problema, Sá. Você pode usar sim, tá? Mas a tendência é que a gente consiga um volume muito maior nesses animais. Quando eu penso num grande porte, eu penso num animal aí acima de 20 quilos, né? Não tem necessidade, mas também não está errado, ok? E outra coisa que pode acontecer muito com a gente quando a gente fala dos microtubos, né, é justamente a questão de o paciente já vem com problema. Então, onde eu coleto muito? Em gato. O post anterior falava justamente, né, da live que nós faríamos hoje, que é o gato. O gato é um paciente propício, gato e suas inflamações, alguma coisa assim. O gato é um paciente propício a inflamar. Inflamar por quê? Porque ele é gato. Entende? Porque ele é gato. Qualquer coisa faz. Eles têm doenças. Veja, ele tem as tríades. Por quê? Porque inflama o fígado, que inflama o intestino, que inflama o pâncreas. A gente já sabe que dentro dessas tríades também nós já temos o rim tendo problemas, né? Muitas coisas inflamam o gato. Alimentação, estresse, desde mudança de ambiente, o estresse crônico que a gente chama, outras doenças, como doenças endócrinas associadas, como diabetes, por exemplo, como hipertireoidismo. Então tem tanta coisa, gente, tanta coisa que faz com que o gato inflame, né? Que muitas vezes, quando o gato chega para... E aí nós temos uma outra questão também, né? Hoje era um dia de falar de gato, então não vou deixar de falar um pouquinho de gato também. A gente sabe da resistência que nós, e eu me coloco nisso, nós tutores temos de levar gatos ao veterinário. Nós somos veterinários, muitos de nós aqui somos veterinários, acredito que quase todos nós aqui somos veterinários, mas pensa em você agora como tutor. Tirar o seu gato de dentro da sua casa e levar para a clínica. Ah, não, mas eu tenho uma clínica, é a minha clínica. Tá, mas se tiver um monte de cachorro lá internado hoje, ainda assim, você vai levar seu gato nesse dia? Você pensa 1000 vezes, gente, antes de fazer isso, não é? Então, a questão é que o gato, quando a gente vai coletar do gato, ele já está numa situação um pouco pior, um pouco mais inflamado, certo? Então, nesses casos, o que a gente precisa entender? A probabilidade de dar fibrina nessa amostra é muito maior. E a culpa não é do tubo. A culpa é de quem? Do próprio gato, que além de ser inflamado, já tem plaquetas propícias a se agregarem. É fisiológico, até pelas características, tanto morfológicas quanto características bioquímicas das plaquetas dos felinos, que eles têm uma agregação muito maior do que a dos cães. Então, por isso que na maioria das vezes eu vou encontrar uma agregação plaquetária maior. E mais uma vez, a culpa não é do tubo. Ah, outra coisa importante. Como que eu coleto nesse tubo? Dificilmente quem usa esse tubo está coletando na seringa e na agulha.
Na maioria das vezes, ou vai ser coletado com scalp, ou vai ser coletado com catéter direto. Tem problema coletar com catéter ou com scalp? Nenhum. Desde que você use o calibre adequado. Tá bom? Um beijo para todo mundo que tá aí. Um beijo, Tati. Também as Tatis todas. É isso que eu tô falando, ó. A Tatiane, ela tá perguntando justamente se nos microtubos tem maior chance de dar fibrina. A maioria das coletas que eu faço, microtubo dão fibrina. Mas aí pensa comigo, Tati, não é porque essa coleta já foi mais difícil? Pensa. Já não é uma veia um pouco menor, já não é um animal que geralmente não tá quieto, um animal que já está inflamado, né? Qualquer processo infeccioso ou inflamatório que ele tenha, ele pode ter o quê? Vasculite, né? Outra coisa importante também é que, vamos supor que seja um cachorro. É um cachorro, aí você falou, é um cachorro, aqueles mais difíceis. Tá, tenta coletar de um Spitz. Na maioria das vezes, gente, não tô falando mal dos Spitz, mas pensa na maioria dos Spitz. Eles não querem, eles não deixam a gente coletar. Ou, principalmente se ele estiver do colo do dono, onde ele se sente muito mais poderoso, né? Então, ou ele vai te avançar, ou ele vai ficar morrendo de medo. Tudo, aí você vai falar, putz, o sangue não vem. Aí a gente começa a apertar aquele garrote. O garrote está diretamente relacionado à formação de fibrina, tá? Diretamente ligado a isso. Então, é um grande e grave problema que nós temos também em relação a isso, tá bom? Outra coisa importante também que eu tenho em relação aos microtubos, né? A gente já falou de colocar volumes muito pequenos. Dependendo da quantidade de sangue que eu coloque, e especialmente quando esse sangue ele é coletado, por exemplo, eu, Raquel, adoro coletar com scalp. Tudo bem, eu sou antiga, eu sou mais velha e eu gosto de lidar com scalp, né? Se você falar de scalp para pessoas mais jovens, elas falam, nossa, não sei nem entendo como é que isso funciona. Mas quem é de outras datas aí, né? A gente acaba trabalhando bastante com scalp. Só que aí é outra pergunta que me fazem sempre. O scalp dá problema? Se eu utilizar um scalp fino demais, dá problema. Então, essa história de usar aquele laranja, sabe? Porque a gente tem no scalp o 19, o 21, o 23, o 25, o 27. Se eu não me engano, o laranja é o 27. Ou seja, ele é muito fino, gente. Ele é muito fino. Então, o problema não está em coletar no scalp. O problema é que você vai pegar o scalp, você vai colocar uma seringa e aí você vai ficar fazendo aquela pressão negativa e a veinha vai colabar. E aí, a formação de fibrina está totalmente favorecida. É só isso que favorece a formação de fibrina? Não, já começa no garrote. Já começa em como eu seguro aquele gato, né? Aí Wesley, você tá como é que chama? Você tá denunciando a sua idade, Wesley? Não denuncia a sua idade. Porque falou que gosta de scalp e a pessoa já entende que a gente já passou dos 30 faz um bom tempo, né? Posso coletar também com... Agora vamos falar para os jovens, né, gente? Posso coletar também com catéter? Pode, não tem problema nenhum. Qual o problema do catéter? Se vier lento demais também, não tem problema. Geralmente a gente vai massageando, vamos supor que isso aqui seja o vaso. Geralmente a gente vai levemente massageando, tá? Para aumentar, para melhorar aquele fluxo. Tudo bem? Mas se demorar demais, também vai fazer fibrina, certo? Não tem segredo nisso. Especialmente se a gente estiver falando em gatos que tem uma tendência maior a inflamar, ok?
A Aira tá falando pra gente que ela tem boas experiências com coleta com catéter em animais mais difíceis. Eu, particularmente, como eu disse, eu não uso muito catéter, mas é por uma questão de RG mesmo. Eu não usava muito, justamente por conta que no meu tempo não tinha, né? Mas muita gente gosta dessa coleta, tá? E não é ele, mais uma vez, não é ele que dá fibrina, certo? Não é ele que dá fibrina. Chegar no nível certinho do tubo. No de meio ml, né? A Aira tá falando, fica aí essa questão, vai chegar no nível certo do tubo? Se for no de meio ml, chega fácil, né, Aira? Chega fácil. Se for num tubo maior, aí eu acho que a gente tem que puxar na seringa mesmo. Não tem jeito, tá? Agora, qual que é o outro problema da seringa? Que pode também causar fibrina, né? É puxar com força demais, ou então optem por seringas de pequeno. Claro que tudo depende da quantidade de sangue que a gente quer. A gente está falando do microtubo, ok? Então, optem por seringas de 1 ou 3 ml. Eu já ouvi falar aí, um pessoal que trabalha só com gato, como se fosse uma verdade absoluta. Ai, para gato só pode seringa de 1 ml. Olha, gente, na minha humilde opinião, não é assim, tá? Não é assim. Você tem que ter o quê? Experiência para, se você pegar uma de 3 ml, você não faça uma força muito grande para colabar. É só isso. Porque quem controla a pressão é você. É muito mais difícil eu controlar uma pressão numa seringa de 20 ml, porque uma puxadinha que eu dou já é forte demais, do que numa de 1 ml. Entende? Mas a questão tudo... A grande maioria das vezes, gente, a grande maioria das vezes, eu posso afirmar para vocês que em mais ou menos 80% das vezes que nós estamos diante de fibrina é por conta da coleta, certo? Não é culpa dessa criancinha aqui, tá bom? Então eu acho que ele tem o seu lugar. Então ele é anjo, né? Ou ele é um bichinho do mal? Eu acho que ele não é nenhuma coisa nem outra. Eu acho que ele nos salva muito, ele ajuda muito a gente em muitas situações, tá? Pessoal, nós estamos quase chegando no final da nossa live. Vão mandando as perguntas que vocês têm aí que eu já vou responder todas, tá bom? Então vamos lá, inclusive em relação a outros tubos, tá? Que vocês queiram saber. Então assim, ó, o que eu penso? O problema não tá aqui. Se você... Então agora eu vou falar com o clínico que coleta. Se você está coletando no tubo de meio ml, primeira coisa, toma todos os mesmos cuidados com a coleta. Não faz um garrote apertado demais. Escolheu o scalp, escolheu o catéter, não usa um fino demais, porque aí vai ser o problema. Né? A pessoa diz assim, mas é que cria fibrina, já me falaram que cria fibrina porque passa naquele canudinho que tem ali no scalp, só vai formar fibrina, aquele canudinho ele é plástico, plástico também não é para causar fibrina, o que vai causar fibrina é a pressão que a gente está fazendo, então ela já vem de lá, de dentro do vaso, tá? Senão não existe problema algum, tudo bem? Tá coletando por direto catéter, que é aquele que fica pingando, cuidado com a pressão que você está fazendo aqui. Porque se a pressão que você está fazendo for muito intensa, então isso também vai causar fibrina, tá? Você que agora é do laboratório. E outra coisa, não mande nem mais, nem menos. Mande a quantidade adequada, ok? Outra coisa importante, agora você é do laboratório, vai manusear esse tubinho, você precisa homogeneizar. Não homogeneiza gelado, espera ele voltar em temperatura ambiente e a gente precisa pelo menos de 20 vezes, tá? Tanto assim quanto assim. E você que coletou, acabou de coletar, não é simplesmente fazer assim e achar que está homogeneizado. É o mesmo esquema. Alguém precisa segurar o algodãozinho que ficou ali no cachorro, no furinho, porque senão vai sangrar. Manda o dono segurar. Manda o próprio cachorro segurar, não quero nem saber. Você
está obrigado agora, nesse momento, a fazer essa homogeneização de forma adequada, tá? Isso é extremamente importante. Vamos lá, então, às perguntas. Então, assim, eu adoro microtubo. Adoro microtubo. Uso muito, principalmente em pacientes que vão ser policoletados, né? Pacientes de internamento, para que a gente não precise ficar coletando várias vezes, né? Do paciente seguido 4 ml, tá? Professora, mas meio ml é ruim. O tubo de meio ml é ruim. Não, não é o tubo. O que é ruim é meio ml. Mas é melhor meio ml no tubo de meio ml do que meio ml no tubo de 2 ml. Concordam comigo? A interferência vai ser muito menor, ok? E aí, vamos estudar mais o que a gente pode fazer para evitar essas questões de fibrina. Se vocês gostaram desse tema, como evitar fibrina, a gente pode fazer, me mandem ideias, me mandem, gostei dessa ideia, vão me mandando, porque vocês estão vendo que eu tô animada, aproveitem que eu tô animada, e eu tô respondendo tudo que vocês estão me perguntando aqui, tá bom? Então vamos lá, aproveitem aí, vão fazendo perguntas, vamos responder a da Aira, minha querida Aira. Existe uma marca que eu já vi, que no mesmo microtubo tinha 2 marcas, a de 0,25 e de meio no mesmo tubo. Sim, se eu não me engano, é até a da BD? Será que é o da BD mesmo que marca? Até aí, Aira, isso não quer dizer nada. Ele só está te dizendo que ali, teoricamente, né, seria o meio ml. Mas isso também não me dá o direito de, vamos falar a palavra direito, né, de usar esse meio ml. Por quê? Porque segundo a literatura, é seguro que eu faça uma amostra quando eu tenho, que eu realize aquela amostra, quando eu tenho e que ela seja fidedigna aos resultados, né? Que ela não comece a ter interferências tão significativas, especialmente numéricas, que eu tenha pelo menos 75% daquele tubo preenchido, certo? Então, se eu pensar que o 100% do meio ml é meio ml, 25 seria 50%. Então, ele vai muito aquém do que, né? Ainda é 25% a menos do que seria o aceitável. Então, mesmo que tenha essa marca, é só para te dizer, ó, tá crítico aqui, mas não deve ser utilizado, ok? Pois é, como é que funciona se a quantidade de DTA é a mesma? É isso, vai ficar diluído. Vai ficar diluído. E o problema da diluição não é só, como a gente já comentou em outras lives, ou talvez até hoje, não me lembro, mas o problema não é só que numericamente vai dar alteração. O problema é que morfologicamente vai dar alteração. E quanto mais tempo a gente demorar para fazer aquela amostra, mais essas alterações morfológicas vão aparecer. Quer um exemplo bem básico? Por exemplo, formação de equinócito. O equinócito pode se formar quando nós temos uma relação, né, uma proporção sangue anticoagulante inadequada. Ou seja, mais anticoagulante do que sangue, porque senão o contrário iria coagular, tá? E o equinócito, ele tem um papel importante no meu diagnóstico. Quando eu vejo equinócitos, eu vou pensar num animal extremamente desidratado, eu vou pensar num animal que pode ter uma doença renal, né? Uma doença renal crônica, ou está em uremia, né? E pode ser uma injúria renal aguda aí, levando a isso. E se isso é do tubo, como é que eu sei? Eu não sei, eu não tenho como diferenciar uma coisa da outra. Por isso é que a gente faz sempre o mais certo possível, tá bom? Que mais? Vamos lá. Mais perguntas. Tem algumas marcas que vazam bastante sangue quando eu vou homogeneizar, mesmo bem fechadinho, Aline. Porque vê só, ó, alguns são de rosquinha, tá? Como é o caso desse aqui, ok? Outros, ó, travou. Outros, eles são de você empurrar.
Então dá uma checada nisso. Agora, de verdade, se ele é um tubo que ele está vazando, é um tubo que não dá para confiar, Aline. Sabe por quê? Porque se ele está vazando, ele não está totalmente vedado. Ele não veda de forma adequada. Se ele não veda, o que está ali dentro, querendo ou não, vai secar ou evaporar. E aí você não tem mais aquela quantidade de anticoagulante sendo fidedigna ao que deveria, tá bom? Então, ou você reclama com o fabricante, mas se certifique primeiro de que realmente é isso. Senão você reclama com o fabricante, tá? Porque numa dessa, você pode perder toda uma amostra, por exemplo, e outra, risco de contaminação de quem está manipulando essa amostra, né? Então, fica bem atento a isso, tá bom, meu amor? Se pode deixar no homogeneizador? Claro que pode. Com certeza você pode deixar no homogeneizador, sim. Porque, na verdade, o jeito mais correto de homogeneizar é no homogeneizador. No tempo que eu tinha laboratório, quando as minhas contagens começavam a dar errada, alguma coisa, o técnico que me dava sempre suporte, eu infernizava a vida dele, porque eu sou a maníaca das coisas. Para mim, as coisas têm que estar muito redondinhas. Então, eu ligava para esse homem o dia inteiro. E ele falou, toda vez ele falava, é homogeneização. Então, eu homogeneizava na frente dele. Mas aí ele pensava assim, poxa, quando eu vou embora, ela não faz tão certinho assim. Pois ele me fez comprar um homogeneizador, deixar do lado ali e me certificar de que realmente... Então, assim, hoje eu sou muito a favor de homogeneizador, tá? De verdade, porque a gente acaba esquecendo, né, muitas vezes de homogeneizar às vezes. E eu fico reparando, quando eu vou dar por exemplo, quando eu vou dar um processo de assessoria em laboratório, né, a gente faz consultorias, assessorias, né, no caso, online, mas em algumas situações eu sou contratada também para enxergar dentro do laboratório quais são os problemas, o que está acontecendo, o que a gente pode melhorar, e aí eu fico só observando, né? E eu sempre digo, gente, eu tô aqui para procurar erro, não é para julgar ninguém, eu tô aqui, se você me contratou, eu sou necessária justamente para achar o erro, para que o erro não se repita. Então, eu fico olhando, e aí eu sei lá, eu falo para fazer uma determinada coisa, sei lá, vamos fazer uma diluição manual agora para a gente conferir esse aparelho. E a pessoa vai lá, faz a diluição e tal, homogeniza, né? Eu falo, homogeniza bem, pelo menos 20 vezes e tal. E a pessoa vai lá e coloca o tubinho descansando. Diluir o leucócito. Aí ela vai diluir hemácia. Aí ela vai lá e pipeta do mesmo tubo. Por que só passou 1 minuto? Entende? Ou ela fecha o tubinho, só faz assim. Abre e pipeta de novo. Poxa, professora, mas foi recém-homogeneizado. Não. Cada vez que você vai fazer, você vai simular as 20 vezes. Entende? Porque senão pode fazer toda a diferença. Então, sim, Cris, pode colocar, não só pode, como deve colocar no homogeneizador. Tá bom, meu amor? Anitinha, você tá boa, meu amor? Assim que termina a coleta, a amostra tem que ir direto para a geladeira. Tem laboratório que pede para deixar 10 minutos fora da geladeira. Olha só, Anitta, o que acontece? Se você pensar que a amostra, ela sai do paciente, né? O sangue sai do paciente a 38 graus, né? Se eu colocar direto na geladeira a 2 graus, ela pode tomar um choque térmico. Então, o ideal é que eu espere, tá? Eu não digo em minutos, né? Mas eu digo, então a gente coleta, aquilo ali homogeniza bem, certo? Coloca na gradinha para ela ficar em pezinha ali, né? Terminando a consulta, se você coleta, por exemplo, quase no final da consulta, espera esses 10 minutinhos e coloca dentro da geladeira, né? Porque é o tempo de você se despedir ali, fazer, enfim, o que você vai fazer. Se não, você realmente espera um pouquinho, tá? E já manda para a geladeira. Isso depende muito da região que você tá, se o dia tá quente, se o dia já tá muito frio, se o dia... Entende? Depende muito. Eu moro em alguns lugares, né? E o pessoal do sul aí sabe bem o que eu tô falando. Tem
situações que é melhor a gente pegar a amostra e colocar dentro da geladeira do que deixar onde a gente tá. Né? Chega a fazer -2 graus, mais ou menos, então é melhor você colocar na geladeira que tá mais... Você abre a geladeira, vê aquele bafo gostoso, você fala, ai, tá gostoso aqui dentro. Entendeu? Mas o ideal é assim, do mesmo jeito que quando você tira a amostra, né? Você tira e vai deixando em temperatura ambiente, mais ou menos também uns 10 minutos, para que ela não sofra esse choque térmico. E aí, por conta disso também, que nós tenhamos a hemólise dessa amostra, tá? Tudo isso é para evitar a hemólise, ok? Vamos ver se vocês têm mais perguntas aqui. Oi, Ká, linda! Tubos vencidos também dão fibrina? Tati, seguinte, tudo que tá fora da validade, a gente não tem garantia nenhuma sobre isso, né? Então, assim, se eu te disser, não, pode usar de boa, eu tô errada, né? Se eu te disser, já usei, eu vou tá falando a verdade pra você, tá? Porque eu já trabalhei em universidade pública, onde faltava tubos pra gente, né? Vinha da medicina humana, aqueles tubos quase vencendo, e não chegava vencido pra gente, mas como a gente não usava tudo, a gente em algumas situações acabava usando depois, tá? Olha, eu, Raquel, nunca relacionei o estar vencido com a fibrina. Até porque, como chegava pra gente no hospital veterinário animais muito ruins, a grande maioria vinha com fibrina também, entendeu? Então, eu não posso te dizer que isso é do tubo, né? Mas aí eu acredito que não é a questão da fibrina que faria mais coágulo, né? Então, assim, eu acho que depende de quanto tempo de vencido, de como esse tubo está armazenado. Você pode pegar um tubo na validade, esse tubo totalmente dentro da validade, e ele não funciona mais, tá bom? Por quê? Porque esse tubo ficou num lugar quente, num lugar úmido, a pessoa deixa no carro, cuidado com quem faz coleta em domicílio, que deixa o tubo no carro, naquele sol quente. Esses tubos todos podem ter muito problema, ok? Então, é mais em relação a isso, seria mais em relação à fibrina, tá? A coágulo, desculpa, Tati, do que em relação à fibrina, tá bom? Vamos ver se temos mais perguntas. Acho que não temos mais perguntas. Ai, que triste. Adoro quando vocês têm perguntas. Mas de qualquer forma, meus queridos, eu queria muito agradecer de vocês estarem aqui nessa live. Vamos chamar de live surpresa, né, gente? Vamos chamar de live surpresa. Eu fiquei muito satisfeita com todos vocês aqui, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte. Essa quinta-feira, como é Corpus Christi, nós não vamos nos encontrar, tudo bem? A gente não vai se encontrar porque eu mesma viajo na quarta-feira, muita gente viaja na quinta, enfim, eu sei que veterinário trabalha. Obrigada, Sabrina, obrigada. Eu gosto muito de vocês estarem aqui também, viu, gente? Então, essa quinta a gente não vai se encontrar, mas semana que vem a gente tem um monte de outros encontros. Nós vamos remarcar, eu vou esperar a prof. Ana sarar, né, que ela tá dodóizinha, então eu vou esperar ela sarar pra gente remarcar a nossa live, tá bom? E quinta, então sem ser essa quinta, na outra quinta, e na outra quinta, e na outra quinta, todas as quintas do mês de junho, assim como eu prometi. Eu tenho que fazer um compromisso com vocês, porque se o compromisso fica só comigo, eu acabo não fazendo direito, né? Eu acabo não fazendo direito, tá bom? Mas eu, então, estou esperando todos vocês na outra quinta-feira. Tem um assunto sobre hemograma, então lembra, por enquanto a gente está falando só de hemograma. Eu recebi ideias sobre transfusão, sobre bioquímico, sobre urinálise. Nós vamos ter tempo para falar de tudo isso ao longo do ano. Como agora em junho nós teremos um curso gratuito, certo? Um curso gratuito sobre hemograma. Vai ter também os segredos do hemograma, aquele curso que é pago, que tem vários bônus. Vai ter também, mas é depois, tá? Depois, ele nem tá montado ainda. Primeiro, nós temos um curso gratuito. É a mesma coisa que trata em um curso e no outro? Não é. Não é.
ok? Então, eu tenho interesse em comprar os segredos do hemograma. Tudo bem, mas você vai ter que vir para o curso gratuito, tá bom? Porque o curso gratuito é outra coisa. Claro que quem compra os segredos do hemograma ganha o curso gratuito. Mas, gente, nada mais gostoso do que a gente estar aqui junto, viu? Nada mais gostoso do que a gente estar aqui junto, ok? Então, vão me mandando ideias, o que vocês querem saber sobre a patologia clínica de gatos, sobre a própria clínica de gatos, que aí, eu mando para a professora Ana Paula também. Sigam o Gatópicos, tá bom? Porque muitas novidades vão começar a aparecer por lá. E mandem ideias. Professora, eu tenho muita dificuldade em tal coisa. Fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Eu vou atender o pedido de vocês. Aproveita que não é sempre que eu tô boazinha, hein? Lembra, virem o post dessa noite? Tem regra? Então eu quero desobedecer. Aquariano é assim, né? Tem regra, eu quero desobedecer. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Vou tentar mais uma vez deixar essa live salva. Não dá para garantir, porque eu e a tecnologia somos um pouco desconexas. Vou tentar deixar essa live salva. Se esse conteúdo serviu para você, então envie essa live para quem realmente precisa. Usa o microtubo, mas talvez não use da maneira correta, ou não usa o microtubo porque acha que, enfim, vai ter problema com isso. Um beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Até semana que vem.